Lucas 2:5-2. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Em outra tradução, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então o tema dessa noite é sobre família, e o pastor falou comigo a princípio, família. Aí eu pensei, tranquilo, mais fácil. Mas aí depois ele falou, mas filhos como flechas. Aí eu falei, como é que eu faço? Agora ficou difícil. Porque a gente sabe o que é filhos como flechas, quando a gente pensa assim, que a criança seja uma bênção, que ela vá e alcance os corações e fale do amor de Deus e proclame Jesus aonde quer que ele vá. Não é isso? Quando essa passagem a gente lê, quem aqui já fez a seguinte oração? Que você cresça em conhecimento, em graça, em estatura e parará pororô. Quem já fez? Muito lindo fazer essa oração. Só que quando aconteceu esse contexto de Jesus crescer em sabedoria, estatura, graça, ele já tinha mais ou menos 12 anos. E até chegar aí, como é que foi? A gente faz essa oração, mas a gente esquece do contexto, né? Que para uma criança, para alguém crescer em conhecimento somente, não somente, mas em estatura e em graça, tem algo por trás, desde o nascimento, que é o quê? A família, certo? Então, fazendo essa reflexão sobre a família e sobre o contexto, nós podemos dizer que ela é a base de tudo. Vamos pensar aqui no nascimento de Jesus, na família de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a família de Jesus, né? Quando a gente começa a ler sobre a família de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, tudo aconteceu de forma diferente, certo? Quando hoje a gente fala assim, a gente vai ter um bebê. Qual que foi o primeiro sinal ali para a gente poder dar essa notícia para alguém que a gente vai ter um bebê? A mulher, o que ela faz? Quando ela acha que ela está esperando um bebê, ela vai lá, primeiramente, compra aquele testezinho de gravidez da farmácia. Estou mentindo? Não. E aí, deu positivo. E aí, quando dá positivo, ela já começa com a expectativa dela. Opa, acho que eu estou grávida. E aí ela fica se contendo para falar para o marido dela que ela está grávida. E aí, antes de falar, ela já pensa mil e uma coisa que ela vai bolar para dar notícia para o marido dela que ela está grávida. Tem umas que colocam lá a meinha, coloca alguma coisa. A Leite, quando me falou da primeira vez que estava grávida, com a Ana, eu quase desmaiei. Porque eu tinha quase morrido, tinha saído do hospital. Então, assim, para quem não sabe, tive praticamente um AVC com 30 anos, tinha 32, eu acho, 33, não sei. Tinha acabado de casar. Aí tudo foi acontecendo assim, E aí eu fui para o hospital, praticamente com AVC, e lá eu só tomei aspirina, e os outros achando que eu ia morrer e tal, mas eu estava lá e vendo tudo que estava acontecendo, e Deus me sustentou, e logo após a saída do hospital, o que acontece? Estou grávida. Eu falei assim, Jesus, o que eu vou fazer? Né? Depois que pega esse testezinho de gravidez, e já prepara tudo para contar para o marido, vai lá fazer o exame de sangue, certo? E no exame de sangue, tem lá, o famoso beta-HCG. Se é que esse aí deu alto, meu filho, batata. Está grávida mesmo. Só que lá na família de Jesus, no nascimento de Jesus, foi totalmente diferente. O que acontece? Nós vamos ler agora Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. E lá diz assim, o nascimento de Jesus é anunciado. 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou, não tenha medo, Maria.
Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus Altíssimo. O Senhor vai fazê-lo rei, como o antepassado dele, o rei Davi. E ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó. E o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não poderia ter filhos. No entanto, agora, ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela tua palavra, porque ela por si só, ela já se revela a nós. E a gente já fica saciado, a gente já fica feliz e satisfeito com o poder que o Senhor tem, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por ter enviado Jesus para cumprir todo o teu propósito aqui nessa terra, Pai querido. Nós te agradecemos, ó Deus, por teu amor, por teu grande amor, no teu nome, Jesus. Eu podia parar por aqui, né? Lendo essa passagem, a gente já fica muito feliz. O que é que acontece? Voltando ao contexto do anúncio da gravidez. Com a gente é assim, teste, parará, pororô. Com a Maria, anjo foi falar com ela que ela estava grávida. Uma curiosidade, somente 2 vezes na Bíblia, somente 2 anjos tiveram seus nomes mencionados. É o Gabriel e o Miguel. O anjo Miguel, lá, se você quiser anotar, né, para não... depois se tirar a dúvida, lá em Daniel, no capítulo 12, no verso 1, fala sobre Miguel. E o Gabriel falou aqui agora. Gabriel foi lá e falou para Maria: opa, prepara aí que você vai estar grávida. Mas eu sou virgem. Não, mas você vai ficar grávida e vai ser do Filho de Deus. Se fosse hoje, se acontecesse isso hoje, a pessoa, né, que fosse escolhida podia falar assim: você é doido, eu estou delirando. É por causa da pandemia, eu fiquei doida. Ia caçar um psicólogo. Ou então ia começar a mandar um zap para as meninas, para as amigas, e falar: ó, ora por mim aí que eu estou maluca. Ia colocar no status, se sentindo doida, se sentindo triste, não é assim? Maria, o que ela fez? Ela, ó, estamos juntos, Senhor. Maria falou isso, né, nos dias de hoje, estamos juntos. É tudo muito doido, mas se o Senhor está falando aí, através do anjo, eu estou junto. Não é assim? Depois que o anjo falou isso com Maria, Maria foi ver lá Isabel, né, a prima. Chegando lá, ela comprovou que o anjo falou com ela, que a Maria idosa estava grávida. Não, a Maria não, a Isabel, né? Estava grávida. E aí, quando chegou lá, ela foi, já estava de casamento contratado lá com o José, né? E chegando lá, teve ali um bebelês. As 2 barrigas começaram a conversar, né? Fala lá que quando ela chegou, lá a prima que estava grávida, o bebê que estava dentro da barriga da prima já começou a pular. Quando a pessoa está grávida, que a gente põe a mão na barriga assim, é esquisito, né? Fica mexendo assim. Então imagina aquela confusão, as 2, uma de lá e outra de cá, e o bebê mexia de lá, e aquela confusão de cá, era o bebelês, eles estavam conversando o bebelês ali. E ali, as 2 já falaram: opa, o seu é abençoado, o meu também é abençoado, e vai dar tudo certo. E aí, nesse contexto, eu quero que você entenda o seguinte: ela já estava com o casamento contratado, aí o anjo falou com ela, ela foi lá, visitou a prima e tal. E José, onde que está nessa história? O que vocês acham? José estava lá, não sabia de nada. Depois que Maria foi lá, bateu papo com o anjo, visitou a prima, ela foi ter com José. Aí ela tinha que resolver a parte do José, não é assim? Vocês acham que é assim, gente? Foi lá, ficou mais ou menos... Quanto tempo que ela ficou lá? Acho que uns 3 ou 4 meses, pelo que eu li e que eu entendi.
3 ou 4 meses lá com a prima. E nisso José estava lá, preparando as coisas, né? E aí, ela pensou, quando ela voltou, ela falou, olha, eu vou ter que dar um jeito de conversar lá com o José. E aí ela deve ter pensado, como que eu vou falar com esse homem? Né? Como que eu vou falar com esse homem que agora eu estou grávida, e eu estou grávida do Espírito Santo, né? Eu acredito que foi uma missão muito difícil para Maria pensar nisso. E ela falou com José, né? E o que José fez? Quem é que lembra o que José fez? Ela o quê? Ele falou, olha, Maria contou tudo para ele, da hora deve ter falado assim, essa mulher está doida mesmo, né? Grávida do Espírito Santo, o que eu vou falar com essa cidade, o que eu vou falar com esse povo, o que eu vou falar com a minha família, né? Lembrando que isso tudo aconteceu lá em Nazaré. Nazaré, eu pesquisei, né, na época lá, Nazaré tinha mais ou menos uns 300 ou 400 habitantes. E a extensão de Nazaré, para você ter uma ideia do tamanho da cidade, era de 700 a 900 metros, mais ou menos. Pequenininho, não é? Bem menor que a Ribeiro de Abreu. Imagina uma coisa dessa saindo para todo mundo. Na época lá, se José tivesse pirado também e falado assim, olha, você me traiu, você é adúltera, você fez alguma coisa de errado, o que podia acontecer com Maria? Apedrejada. José, responsável, parou para pensar com sabedoria e falou, opa, vou pensar nisso tudo que está acontecendo, vou lá para casa, vou dormir. E aí o que aconteceu? Veio também o Senhor falando com ele, né? O que aconteceu? O Senhor falou com ele lá em sonho, não foi assim? Tá. Depois que Maria bateu o papo com o anjo, foi lá, visitou a prima, falou com José, que estava grávida do Espírito Santo, né? Maria ficou lá mais ou menos 3 meses. E aí voltou e falou assim, opa, José, está tudo certo, estou grávida, vai dar tudo certo, grávida do Espírito Santo. José pensou em abandonar, mas ele deu um tempo e falou, vou deixar Maria quietinha no lugar dela, vou pensar também, porque eu não quero acusar ela de nada. E aí, o anjo veio e falou com José. Para entender o que o anjo falou com José, nós vamos ler lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 19. A partir do verso 19. Vamos ler o 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento. Ele pensou nisso, não pensou, gente? Quando ele saiu lá, que a Maria deu a notícia para ele que ele ficou bolado, ele saiu e falou assim, opa, eu vou largar esse trem todo para lá, essa mulher está doida, me traiu. Mas aí, ele pensou, ficou sossegado, não começou a falar com ninguém, porque senão ele também sabia que a Maria podia ter problema. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida, terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome no menino de Jesus. Então aqui a gente falou da mãe, do bebê e do pai. José foi o pai de Jesus aqui na terra, certo? Deus confiou para essa família os planos dele, o propósito dele.
E eu quero te dizer, nessa noite, que a sua família também é propósito de Deus. A sua família também é plano de Deus. Talvez você fale assim comigo, mas no caso aí de Jesus era diferente. Era Jesus. No seu caso, não é diferente. O que diz lá no Salmo 139? Salmo 139, ele expressa que Deus conhece a gente. Jesus era plano de Deus. Mas Jesus não veio como um ser mitológico, como uma animação. O plano de Deus se cumpriu na família. E a família que foi escolhida ali, a família de José e de Maria, era preparada para isso, foi preparada para isso. E ela teve ali Jesus e criou Jesus como uma criança normal, né? Como a gente, a nossa família. Deus já tinha tudo determinado? Sim, já tinha. No seu caso, com seu filho, é diferente? Você acha que Deus já não tem um propósito para ele nascer na sua família? Quantos aqui creem que tem? Tem. Deus tem um propósito. Assim como teve com Jesus, ele tem um propósito com cada um de nós. Não é à toa que eu tenho a Ana, não é à toa que eu tenho o Samuel, não é à toa que cada um de vocês tem os filhos que vocês têm. O Salmo 139 fala assim, no verso 13: Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Isso prova que tem um propósito. Isso prova que não é à toa. Certo? Isso prova que a nossa família é plano de Deus e que os nossos filhos são planos de Deus. Essa família tinha qualidades. José e Maria tinham qualidades. A fé. Né? Maria teve fé de acreditar naquilo tudo. José também, gente. José foi um homem segundo o coração de Deus. Maria também, agraciada. Talvez a gente não dê o valor necessário para Maria, e aqui eu não estou querendo tomar partido de nada, mas Maria e José foram pessoas agraciadas, com fé, né? Direitos, justos. A Bíblia falou aqui de José, ele era um homem justo, reto, né? O que isso nos mostra? Isso está dando para a gente direção do que a gente tem que ser como família, para receber os nossos filhos, para ser família segundo o coração de Deus, para que assim se cumpra os nossos filhos como flechas. Tem a ver com o que a gente vive hoje, tem a ver com o que está na nossa família. Pacientes, os dois eram pacientes. Quando receberam essas notícias todas, igual eu falei, talvez se fosse hoje a gente ficava maluco e ia caçar um psicólogo. Mas eles, pararam, ouviram, refletiram. Talvez hoje falta paciência na sua família. Talvez hoje você não é um pai ou uma mãe paciente. Talvez hoje você recebe uma notícia e você já fica maluco e quer descontar em todo mundo e já começa a mandar zap para todo mundo. Hoje está muito de postar. A gente precisa estar mais em segredo, né? Hoje a gente precisa estar mais em segredo e realmente colocar diante de Deus, diante do Senhor, aquilo que a gente está vivendo. A gente não tem que ficar expressando para todo mundo. Maria e José viveram um turbilhão de emoções, gente. Vocês já imaginaram o que era isso? Numa cidade pequenininha, numa cidade de 300 ou 400 habitantes, numa cidade em que se José tivesse pirado e falado assim, você me traiu, ela ia ser apedrejada, mas ele, ficou sossegado. Os dois eram obedientes, porque eles cumpriram o plano de Deus. Por mais que parecia impossível, por mais que parecia difícil, por mais que parecia um negócio cabuloso, eles aceitaram e eles não duvidaram. Sabedoria. Quem fala que os dois não tiveram sabedoria? José foi sábio demais. Maria, é lógico que gerou, teve aquela, a coisa de receber notícia do anjo, mas José, ele foi muito sábio. Mexeu com o brio dele. É a mesma coisa a gente aqui, se Fernando e Iglesias estivesse aqui, eu ia dar o exemplo dos dois, que foi o casamento mais recente aqui. Imagina, se a Iglesias vira para o Fernando e fala, depois o Fernando vai ver esse vídeo, tá, gente? Estou falando dele aqui, mas é um exemplo que a gente tem na cabeça, que é um exemplo assim, o casamento mais recente que a gente teve aqui na igreja. E eu falo porque é da minha família, então eu posso falar, né? Então imagina se, trazendo para os dias de hoje, a igreja vira para o Fernando e fala, Fernando, estou grávida. Hã? Mas do Espírito Santo, essa mulher está doida. Né? José não fez isso. José falou, ele até pensou. Pensar, ele pensou.
Mas ele falou, opa, eu tenho que refletir sobre o que está acontecendo. Discreto, discreto. Os dois foram discretos, né? Maria foi todas essas qualidades que eu estou falando com vocês. E quem aqui, eu pesquisei essas coisas, tá, gente? Eu também não sabia, não, mas quando a gente vai trazer algo para a igreja, a gente vai pesquisar e a gente vai se aprofundar na história e a gente traz curiosidades. Quantos anos você acha que Maria tinha para viver isso tudo, mais ou menos? Pastor não pode falar, porque pastor sabe, né? Mais ou menos 12 a 15 anos. Mais ou menos. Que era a idade que se dava em casamento na época, né? Eu pesquisei um pouco sobre essa questão, lá dos casamentos, e aí, era um casamento entre famílias. A gente dá uma pausa um pouquinho na questão aí do nascimento e volta no contexto. Porque se a gente for pegar o contexto ali da época, diante de tudo isso que a gente falou aqui, diante das qualidades que os dois tinham, os dois eram muito, muito serenos, eles tinham muita sabedoria, né? Por quê? Uma menina com mais ou menos vamos pôr 13 anos, que se dava em casamento de 12 a 15 anos, para viver isso tudo, e um casamento arranjado entre famílias, era um contrato, né? E se dava dote, pagava dote. Então, enquanto a Maria estava lá, que o anjo falou com ela, que ela foi lá visitar a prima, José estava correndo atrás, porque o dote não podia ser dinheiro do pai. O dote tinha que ser um dinheiro que José tinha feito pelo próprio trabalho dele. Não podia ser dinheiro do pai, não podia ser dinheiro de herança. Era a qualidade que era exigida para que casasse lá na família. Por quê? Era uma segurança que a família estava tendo. Se o cara tem condição de trabalhar, ele tem qualidades, certo? Se ele não vai pegar o dinheiro do pai e nem de herança, ele tem qualidade para poder ter um trabalho, se sustentar e trabalhar. Então, quer dizer, deduz que ele vai cuidar bem. Ele vai cuidar bem da família, ele vai cuidar bem da mulher. Então, enquanto Maria estava lá, batendo papo com o anjo, visitando prima, pensando como é que ia falar, José estava correndo atrás disso tudo. E aí eles falam de casamento arranjado, porque quando se dava esse contrato, já era praticamente casado, era noivo. Então Maria estava noiva, estava ali já com tudo certinho. Se ele tivesse desistido, teria sido uma bagunça na vida dos dois, né? E aí, continuando, depois que aconteceu tudo, José resolveu casar, veio Jesus, e aí a gente vai falar um pouco como era ali o papel das pessoas, que todo mundo pensa assim, todo mundo não, mas tem vezes alguém pode pensar assim, Jesus, desde pequeno lá, ele era o propósito de Deus, então ele já começava lá, desde pequenininho, pipa, que você suba. Ele não dava linha, ele não brincava, ele não soltava a linha, ele já, pipa, suba, não é assim. Teve uma vida normal, lá naquele contexto de Nazaré, cidadezinha pequena. O pessoal lá de Nazaré, o que acontece? Lá era uma cidade que tinha muita coisa da natureza, então as casas, quando a gente vai pesquisar, tinha muita gruta, então as casas eram construídas nas grutas, eles usavam parte das grutas para poder fazer as casas, né? E Jesus foi crescendo ali, no meio desse contexto. Naquela época também, muitos tabus foram quebrados, desde o nascimento. José foi um homem de verdade, por isso hoje, homem, você que está aqui, eu tenho batido muito nessa tecla, pega a responsabilidade para você, quebra tabus, né? Tira todo o preconceito. José quebrou preconceitos lá na época. Na época, homem não fazia parto. Quem fez o parto de Jesus, vocês acham? Quem ajudou? Foi José. Né? A parteira não chegou lá na hora. E antes, naquela época, o homem ficava lá esperando, a parteira fazia tudo, ele só chegava na hora que estava tudo limpinho. E eles tinham o costume de limpar os bebês, limpava eles, e aí depois passava óleo e sal. Então tinha que ter delicadeza para fazer isso. E quem que você acha? E depois envolvia em faixas, né? Na Bíblia tem até essas partes que fala que a Maria envolveu em faixas Jesus. Então, quem você acha que fez isso tudo? Foi José. Então José, ele quebrou tabu, ele tirou preconceitos, ele fez parto, ele limpou o bebê, ele estava ali junto com Maria em todo o tempo, ele foi pai, né? Do mesmo jeito que Maria assumiu a responsabilidade, José também assumiu a responsabilidade. E hoje eu quero te chamar, é Dia das Mães, né?
Mãe geralmente assume muita responsabilidade. Mas talvez, mãe, você está fazendo errado. Não pega tudo para você, não. Divide. Divide com o seu marido. Eu costumo brincar com a minha esposa lá direto, porque tem hora que ela... E aí você olha para ela, ela está com um olho desse tamanho assim, eu falo assim, Leide, tira esse peso das suas costas. Tira. Divide. Não é à toa que tem dois, não. Divide as coisas, gente. Maria não era boba nada, ela dividiu tudo lá. E naquela época as coisas eram bem divididas. Para vocês terem uma ideia, eu pesquisei também, e é muito interessante que você vai se aprofundando na história. Até os 4 anos, a criança ficava totalmente de responsabilidade da mãe. Totalmente. E o pai ficava lá. A partir daí, se fosse menina, continuava com a mãe, para aprender tudo lá com a mãe. Se fosse menino, a partir dos 5 anos mais ou menos, ia colar no pai, para aprender tudo com o pai. Aprendia a profissão do pai. Jesus era o quê, gente? Carpinteiro. José era o quê? Carpinteiro. Então faz muito sentido isso. Então, o pai pegava a criança, se fosse menino com 5 anos, já começa... 5 anos, pensa bem. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Talvez hoje a gente pense assim, 5 anos, eu estou falando por mim lá em casa, os meninos não fazem nada. Nada, gente. Esse aqui é um exemplo de família. Para que o filho seja como flecha, a gente precisa abrir a nossa mente. É despertar. Para com esse negócio de que a criança não pode fazer nada. Dá responsabilidade. Dá responsabilidade para o seu filho. Para de tratar ele como um coitadinho. Com 5 anos, lá na época lá de Jesus, ele já começou a aprender a profissão do pai. E a menina colada na mãe. É resultado. A gente precisa fazer isso para poder ter resultado nessa geração que só fica com o celular. Nessa geração que tem tudo, que abre a geladeira e vê tudo. Nós não fomos assim, a minha geração não foi assim. Nessa geração que não sabe nem andar de ônibus, que quando anda de ônibus, para eles é aventura, é algo diferente. A gente não foi assim. Então a gente precisa abrir a nossa mente e olhar ali o exemplo que essa família nos deu. E foi um exemplo tremendo, não foi? Nós estamos marcados até hoje e vamos ficar marcados para sempre. Porque não terá fim, o reino não terá fim, né? Olha só, diante de tudo que eu falei, da posição da mãe, da posição do pai, da sabedoria, de tudo aquilo que eles pediam a Deus, desde lá do início, eu quero te colocar nessa posição de família. Qual a responsabilidade que você está tendo? Você, pai, está assumindo a responsabilidade? Ontem, quem estava aqui, nós falamos muito sobre essa questão de responsabilidade da parte cristã dos filhos. O ministério infantil, por exemplo, eu assumindo o ministério infantil como homem, é um negócio assim, que eu tenho que ficar batendo muito na tecla. Olha, ministério infantil não é coisa de mulherzinha, não é coisa de mulherzinha, não é coisa de mãe, não é coisa. Por quê? Tudo que a gente pega de lição, ontem eu estava comentando com o pessoal, fala a tia da salinha, a tia, não sei. Não é isso, gente, a responsabilidade é nossa. Se os nossos filhos hoje não têm uma referência masculina, de pai, dentro da igreja, no culto infantil, como que ele vai sair dali um homem de Deus? E o sacerdócio? E na nossa casa? A devocional. Mas minha esposa não está fazendo. É você, sacerdote, acorda. Você é sacerdote só aqui dentro da igreja? Só aqui no altar? Né? Só na rede de homens? Não. Vão acordar para outras coisas. Eu não estou falando para todo mundo ir migrar para o ministério infantil. Não é isso. Mas se for, glória a Deus que eu estou precisando. Mas precisa ter referências, né? Hoje eu quero ser referência masculina, de homem de Deus, na vida das crianças. E eu preciso de mais. Eu preciso de mais referências disso. Não deixa só para a mulher. E mulher, acorda também. Toma responsabilidade com sabedoria. Para de falar mal. Para de falar mal. Talvez seu marido não esteja ajudando. Para de falar mal dele com outras pessoas. Para de postar que está se sentindo triste, deprimida. Fala com Deus, fala com Ele. Coloca as coisas claras. Coloca as coisas diante de Deus. Jesus... Ele teve esse suporte. Tinha propósito? Tinha. Hoje tem propósito? Tem. Foi escolhido qualquer um? Não, foi uma família abençoada. Quantos aqui creem que a sua família é abençoada? Eu creio. Eu creio. Quantos aqui creem que a sua família tem propósito? Eu creio. Então por que a gente não vai continuar e vai pegar aquele exemplo lá, para seguir adiante, né? Para mudar a história, a gente precisa tomar posição. Para ser filhos como flechas, a gente precisa tomar posição. E eu chamei aqui Valdeci Odailson, representando a nossa família. Se meu irmão estivesse aqui, eu tinha chamado dele também. Aí você fala, o pregador, a vida dele como família está perfeita. Não está. Eu não vou entrar em detalhes, que eu não quero me expor nem expor ninguém, mas não está.
Quem aqui está com a vida perfeitinha, não tem nada de errado, não está com nada pendente? Oh, glória a Deus se você estiver assim. Mas se você é igual eu e não está, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus e tenha coragem. É preciso ter coragem. José e Maria teve coragem para enfrentar muita coisa, teve coragem para enfrentar os seus medos, teve coragem para enfrentar ali seus preconceitos, teve coragem para enfrentar tudo aquilo que viria pela frente. E eles sabiam que era algo cabuloso, algo difícil. Ó, você está grávida do anjo? Maria sabia desde o início, tipo assim, José duvidou, mas depois também não duvidou mais. E aí, pensa bem, uma mulher que recebeu uma notícia dessa, falou, você está grávida de um anjo, ela sabia que não ia ser uma vidinha normal não, gente, que ia só gerar um filho, ele ia crescer, ia aprender a trabalhar, depois ele ia arrumar uma esposa, ela sabia que alguma coisa ia acontecer, mas ainda assim ela ficou lá, ó, em segredo, escutava tudo, permanecia quieta, esperando o propósito, o plano de Deus. Mais uma vez eu te falo, nós estamos numa geração que expõe muita coisa, né? Vamos parar para pensar nisso, vamos ficar em secreto, vamos ficar ali com o propósito que Deus tem para a gente, ali em segredo, na nossa família, de joelho no chão. Vamos voltar o nosso coração para aquilo que realmente importa. Tem uma música lá da Ana Paula Valadão lá que fala, não tenho tempo para perder com ressentimento. Me ama. Quem aqui já ouviu essa música? Ele me ama. Tem bastante essência. Tem hora que a gente perde tempo, né? Perde tempo com ressentimento, perde tempo colocando as coisas lá para todo mundo ver, perde tempo com picuinha entre irmãos aqui, e aí as coisas de Deus vão ficando de lado, e aí a nossa família vai ficando de lado, e aí as flechas que estão lá dentro da nossa casa, que estão aqui na igreja, estão vendo isso tudo, né? Tá vendo isso tudo. E aí, como que essas flechas vão ser projetadas? Vendo tudo isso. Tem duas opções. Ou elas podem olhar para a gente e falar, eu quero ser igualzinho ao meu pai e minha mãe. Ou ela pode olhar para a nossa família, de forma geral, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, olhar e falar assim, estou fora, não quero parecer em nada com esse povo, estou fora. E aí corre um sério risco de associar isso a Jesus, que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa posição, né? E se associa isso a Jesus, aí pronto, nós perdemos essa flecha, apagou. Flechas incendiadas já era. Não vai alcançar ninguém. Pelo contrário, pensa bem numa flecha. Quando a gente pensa numa flecha, ela, né? Agora, se essa flecha for jogada para o chão, fincou lá no chão, já era. Ficou ali, ó, não fez nada. Acabou, vai apodrecer, vai enferrujar, se for de outro material, né? Vai dar tudo errado. E aí, eu quero que você pense o seguinte. Tem propósito, e nós vamos cumprir esse propósito. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, na quebra de tudo, naquilo que o Senhor fez e naquilo que o Senhor continua fazendo, aí sim, a gente pode, depois de ter passado toda essa história, voltar lá naquele primeiro que a gente leu, quando Jesus tinha 12 anos, olha só, já passou muito tempo, hein? Nasceu, cresceu, brincou, aprendeu a profissão do pai, Maria, né? Maria foi mãe, passou 12 anos e aí fala, o que eu li lá no início, com 12 anos ele foi lá, que era um ritual que eles levavam ele todo ano, e aí ele estava lá ministrando para os sábios, e aí quem sabe dessa história que ele foi lá, ministrou para os sábios, e aí quando eles voltavam, ele ficou perdido, e aí Maria e José, cadê Jesus, cadê Jesus? E onde que o menino estava? Estava perdido lá, e eles voltaram, aí Jesus falou com eles, olha, não fica assim não, eu estava lá na casa do meu pai, fazendo as coisas do meu pai, e a gente vai, conforme crescia, Jesus ia crescendo também, em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Hoje, definitivamente, a gente tem que olhar para esse versículo de uma forma diferente. E a gente tem que fazer essa oração que a gente faz, crescer em conhecimento, estatura e em graça, de forma diferente. Sabendo que não é só chegar aqui na frente, e aí o pastor vai orar e vai falar isso, ou então lá na casa da gente a gente vai falar isso, ou no aniversário a gente vai falar isso. Precisa olhar para o contexto, precisa olhar para o que nós estamos oferecendo para que esse crescimento seja concluído em estatura, em conhecimento e em graça. Porque só vai ter conhecimento
se alguém passar o conhecimento. E será que a gente está passando conhecimento? Como pais, como igreja, como avô, como avó? Não é só responsabilidade do pai e da mãe também. Né? Se a gente tem ali uma família que está junto da gente, pode passar também o conhecimento. Vai ser diferente. E aí, sabe aquela cidadezinha, Nazaré? A Nazaré de 300 ou 400 habitantes? Sabe o que ela virou hoje? A Nazaré do século atual? Uma cidade de 80 mil habitantes. Você acha que lá no passado, Maria, quando a Nazaré tinha 300 ou 400, você acha que ela seria lembrada na história se nada disso tivesse acontecido? Se Jesus não tivesse entrado na história, nunca ela ia ser lembrada. Nazaré ia ser lembrada? Nunca. Ia ser lá uma cidadezinha insignificante, Maria ia ser mais uma que teve um casamento arranjado. Mas Jesus veio na história, e quando Jesus entra, tudo muda. Tudo muda. A Nazaré, que era lá de 300 ou 400 habitantes, hoje tem 80 mil habitantes. Em todo lugar que Jesus passou ali naquela cidade de Nazaré, hoje é lugar de visitação. Aí eu pesquisei também, me deu até vontade de ir lá. Que aí, você chega lá, a cidade do novo século, a cidade de hoje, ela é construída nas ruínas da cidade passada. Aí, no lugar que o anjo falou lá com a Maria, que ela ia ficar grávida do Espírito Santo e tal, eles construíram uma igreja. É uma igreja católica, mas é uma igreja muito linda de se ver. Chama Basílica da Anunciação. E aí é uma igreja, você olha assim, vamos pensar na nossa igreja aqui, linda, né, grandona e tal. Só que aí, para ir nesse lugar, que era a casa de Maria, segundo os historiadores, né, era a casa de Maria, a igreja está lá e a cidade, a ruína, está como se fosse aqui no nível baixo. Então você desce as escadas e está lá. Da onde que eu tirei que era gruta e tal? Porque mostra. Está lá umas grutas e tal. A casa era construída toda assim, como se fosse num barranco, numa caverninha. Estava lá. Aí você vê lá o local que o anjo falou com a Maria, que, segundo os historiadores, era a casa de Maria. Então chama Basílica da Anunciação. Quando você for lá em Nazaré, você vai ver ela lá. A Basílica da Anunciação. Jesus, ele, no Novo Testamento, ele é chamado 17 vezes como Jesus de Nazaré. Olha, tremendo, né? Nazaré que não era nada. Jesus é chamado 17 vezes como Jesus de Nazaré. Aquela Nazaré de antiga, que está lá debaixo das ruínas, o lugar que era a carpintaria de José, que era a casa que José, Maria e Jesus moravam, também virou local de visitação. Tudo em subsolo. Você entra, é um templo luxuoso, tem várias coisas, e você vai descendo para ver a essência das coisas. É interessante que se fosse em outro lugar, como muitos lugares acontece aí, soterrava tudo e pronto. Mas não, Jesus esteve lá. Jesus passou por lá e foi marcado. Então Jesus está aqui, Jesus está na sua casa, Jesus está em Ribeiro de Abreu, Jesus está no seio da nossa família. Eu trouxe a família aqui porque a família é no altar. Então Jesus está com a gente e Ele quer que a nossa família esteja aqui no altar e a nossa família é marcada. A nossa família é marcada. E aí tem um negócio interessante, que todo mundo também conhece. Para finalizar, hein? João 1, 45 e 46. Já dá para finalizar? Eu vou finalizar, hein, pastor? Eu queria pedir permissão também, que as crianças vão fazer uma apresentação aqui. Alguém podia ir lá chamar enquanto a gente está terminando. Não uma apresentação, vamos fazer uma homenagem para as mães, tá? Olha só. Em João 1, 45 e 46 diz assim, ó. Filipe foi procurar por Natanael e disse: achamos aquele a respeito a quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Aí no verso 46 fala assim, Natanael perguntou, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E aí, pode? Pode. Será que pode sair alguma coisa boa de Ribeiro de Abreu? Será que pode sair alguma coisa boa da família de Valdeci? Será que pode sair alguma coisa boa da família do José Cupertino? Pode. Mas só pode, não é porque eu estou falando, e não é porque você quer, é porque Jesus entrou na história. Jesus entrou na história e mudou tudo. Pode sair alguma coisa boa, da onde quer que a gente estiver, e Jesus vem, e Ele muda tudo. E aí Ele faz aquela cidadezinha de nada ser lembrado, então Ele faz ali, ó, as flechas que a gente está aqui hoje, ó, expandir, ir para tudo quanto é lugar. E aí todo mundo vai saber, ó,
Aquele menino, a Ana fala que quer ser médica. Fala assim, a Ana está lá e operando, né? Que ela quer mexer com criança e operando e tal. De onde você é, Ana? Do Ribeiro de Abreu. Da Igreja Batista Vereda. Olha. Ah, não, olha só. Não. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, gente. Ó, louvor, vamos lá. Cadê as crianças, gente? Desce as crianças, mesmo se não tiver acabado. As flechas, cadê as flechas? Traz as flechas. Né? Uma coisa nova Deus está fazendo. Agora, hoje, nesse tempo, o pastor Mauro tem falado muito isso. Tipo assim, o pastor Carlos falou ontem lá no encontro que a gente teve. Essa igreja está num momento de graça. Quem não está sentindo isso, vai sentir. Porque vai pedir para sentir. Vai pedir para o Marcelo? Não, o Marcelo não vai poder fazer isso, não. Mas vai pedir para Jesus através do Espírito Santo. Eu quero viver, Pai. Eu quero viver o que aqueles irmãos estão vivendo. Conferência dos jovens, com gente pulando. Seminário de criança. Aí na semana que vem já tem encontro de homens. Olha, Deus está tratando em cada ponto. Né? Aí é o congresso de mulheres. Olha, tudo sequência, gente. Vocês estão percebendo isso? Não é nada que a gente está... Foi acontecendo. Né? Foi acontecendo. Está tratando de todos os pontos. Deus está cuidando da gente aqui, ó, em todo o tempo, em todo lugar. Né? Deus está cuidando da nossa família. E aí quando a gente... pastor fala, ó, Marcelo, leva uma palavra lá, e eu falo, oh, Deus, em nome de Jesus, vai ser mesmo, que é aquilo que está ardendo no meu coração, né? As flechas, está ardendo mesmo no meu coração. Aí eu achei difícil, mas depois eu falei assim, gente, eu só tenho que juntar as coisas, porque aí o Espírito Santo vai operar e vai juntar esse quebra-cabeça na vida de cada um, né? Aí eu falei da família, tá, mas é isso. Deus trouxe deu de presente para aquela família, aquele propósito dele, para aquela família cuidar, José e Maria, e hoje cada um de nós tem. Talvez você pense assim, eu não tenho filho, tá, não interessa, você tem, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você, não é só para os pais. Talvez meu filho está grande, tem também um propósito. Talvez seu filho está grande, mas não está do jeito que você quer, mas é uma flecha ainda. E você não vai esquecer dessa flecha, não. Se ela estiver enterrada, você vai pedir a Deus força e vai retirar essa flecha do chão. E vai jogar. Né? Ainda é tempo. Né? Cadê as crianças, gente? Cadê as flechas? Amém. E agora, ó, nós vamos, aqui de novo, vamos ministrar uma canção. E aí eu ainda vou ficar por aqui, tá, pastor? Espera um pouquinho. Uma coisa nova Deus está fazendo, Ele está fazendo. Em nome de Jesus. Ele está fazendo uma coisa nova. Em cada um de nós, em segredo, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. A cada palavra que vem aqui, Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da gente aqui neste lugar. Não precisa da gente ir para lugar nenhum. Não precisa da gente pensar em nada. É aqui, é agora. Ah não, mas é na semana que vem, porque na semana que vem vai ter outro pregador. Não é o pregador. É o propósito. É Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém. Então tudo aquilo que a gente se propor a fazer, vai dar certo, em nome de Jesus. Uma coisa nova. Vamos cantar todo mundo. Essa música e profetizar. Fala assim. Pega a sua flecha aí, ó. A flecha está chegando. Ó, flecha, não dá ainda não, flecha para a mãe não, pera aí. Já deu. Ana, Samuel, vem cá. Essa música fala assim: uma coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. Vamos falar todos juntos? Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. O coração, repitam comigo, o coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos pais aos filhos, arcos de fogo, flechas incendiadas.